Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Para mim é um grande prazer e uma honra maravilhosa poder estar participando desse evento. Muita gratidão às pessoas que fizeram com que isso acontecesse, né? É muito importante a gente movimentar a energia das coisas. E eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade, por estar aqui hoje, nessa noite de quinta-feira, do dia 19, trazendo para vocês um pouquinho do meu trabalho e da minha missão de vida, do meu propósito no mundo, do que eu vim fazer aqui nessa terra. Então, quando eu recebi a mensagem, né, de que era chegado o momento de compartilhar com as pessoas o conhecimento que eu venho acumulando ao longo dos anos. E essa foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Então, muita gratidão, muito honrada, muita gratidão. E eu espero que seja de muito proveito para todos vocês e que vocês saiam dessa palestra levando um pouquinho do que eu vou trazer aqui para vocês para o mundo, porque é disso que a gente tem precisado. O que eu costumo dizer é que a gente precisa florir o mundo, que a gente precisa trazer mais cor e mais vida, porque a gente transborda esse amor e ao mesmo tempo é como se fosse a nossa missão aqui. Então, a minha vontade, e o que eu tenho feito cada vez mais é aproximar, trazer pessoas para esse movimento de amor mesmo ao próximo e de florir, de colorir, porque eu acredito que é o que a gente veio fazer nessa terra. Boa noite, Mel. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Muita gratidão a todos vocês, tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Jéssica Cardim, eu desenvolvo o trabalho de treinamento vibracional quântico. Eu sou uma treinadora vibracional quântica. E o que seria isso? Dentre tantas outras coisas, né? Essa é o meu foco e o meu principal propósito aqui na Terra. E o que seria essa minha missão, esse meu propósito? Basicamente, eu ajudo pessoas a elevarem a sua frequência vibracional ao ponto de elas conseguirem materializar sonhos, objetivos e metas. Eu trabalho na perspectiva das frequências vibracionais humanas e, em cima disso, eu desenvolvo o trabalho da gente procurar entender o que impede a gente de alcançar nossos objetivos, nossos sonhos e nossas metas diárias ou para toda a vida. Então, o que acontece? Eu estudo os segredos ocultos do universo há quase 10 anos. E a física quântica, eu vou completar 5 anos que eu estou me aprofundando nessa área em específico. Desde que eu comecei, desde que a física quântica chegou na minha vida, muitas transformações aconteceram. Mas só no momento em que eu realmente entendi profundamente o ensinamento dessa ciência que tem transformado o mundo e apliquei na minha vida, no meu dia a dia, foi que eu comecei a ver como ela pode fazer maravilhas,
como ela pode transformar a nossa vida completamente, desde que estejamos comprometidos com isso, porque nós recebemos o livre-arbítrio e em cima disso é que as leis universais vão beneficiar a sua vida ou não. As leis universais, elas existem, elas estão aí, queira a gente ou não acreditar nelas. Então, quando eu encontrei a física quântica, quer dizer, quando ela me encontrou, eu comecei a entender que eu precisava caminhar em conjunto com as leis universais, porque de outro modo eu estaria brigando com a vida, eu estaria sempre batendo de frente com a vida, e não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é prosperar, é ser pleno, é ter plenitude em todas as áreas da nossa vida, é ter equilíbrio em todos os aspectos, em todos os pilares da nossa vida. Então, isso... Um segundo. Então, me deparar com essas leis universais e como elas poderiam me ajudar a ter uma vida muito mais equilibrada em todos os sentidos, foi o que me fez enxergar o mundo e o universo de uma outra forma. Então, assim, eu sou muito grata e muito, 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 muito feliz por ter encontrado essa maravilha, né? Essa importância dessa ciência que atua no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, eu vou fazer, antes de começar a palestra, eu quero fazer 2 perguntas a vocês, tá? E vocês vão ficar pensantes aí na resposta e vão guardar para vocês, e a gente, nesse bate-papo, a gente vai chegar a uma conclusão juntos disso, tá? A partir das informações que eu vou estar trazendo aqui hoje. Então, o que acontece? O que seria a física quântica? A física quântica, como chama o doutor PhD Amit Goswami, inclusive eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais, porque eu vou fazer um breve pensamento a respeito disso, só para a gente ter base na nossa discussão que a gente vai ter aqui. Então, Amit Goswami, ele vai chamar a física quântica de a física das possibilidades, a ciência das infinitas possibilidades. O que seria a ciência das infinitas possibilidades? Essa ciência, ela vai unir a espiritualidade e a ciência, o universo da ciência. Que para mim, quando eu comecei o meu processo de despertar, eu percebia que a ciência, ela era apenas um mecanismo de entender a espiritualidade que é inerente a todo ser humano. Como que é inerente a todo ser humano? Às vezes, a espiritualidade, e muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai se expressar através das religiões, que é o que acontece muito. A nossa necessidade socialmente humana, como eu costumo dizer, a nossa necessidade socialmente sentida de adoração, de acreditar em uma força maior, em um Deus, em um universo, como queira chamar, em uma energia, em um vácuo quântico, como a física quântica chama. Essa necessidade que a gente tem, ela se expressa de diversas formas. Inclusive, em muitas vezes, na minha opinião, até em quem se diz ateu. Porque quem se diz ateu, ele cria uma descrença num Deus. É como se você precisasse negar a existência de um Deus. Muitas vezes por decepção, muitas vezes por, enfim, circunstâncias da vida, ou mesmo a própria ciência, que procura, através dos seus experimentos, entender esse universo em que a gente vive, né? Esse universo de moléculas, de
enfim, mecanismos que funcionam de forma perfeita para que tudo funcione e esteja em seu devido lugar, né? Então, a física quântica, ela vai trazer essa associação entre a ciência e a espiritualidade, dizendo que existe muito mais do que a matéria, do que a nossa ciência materialista comum costuma dizer. Então, a ciência quântica, ela vai dizer que existe muito mais do que a matéria. E, enfim, para não me estender muito nisso, eu sugiro que vocês procurem um filme Quem Somos Nós, tem no YouTube, é super acessível, e esse filme ele vai trazer uma explicação um pouco mais densa, né, digamos assim, um pouco mais detalhada sobre o que seria física quântica. Mas só para não perder o fio da meada aqui, a gente dá continuidade, a física quântica, ela estuda e, enfim, faz inúmeros experimentos para a gente poder entender um pouco mais desse universo quântico. Então, os cientistas foram fazer um experimento para entender a respeito da luz. Como a luz se comportava, se ela era onda ou se ela era partícula. Esse experimento foi feito em 1801, início do século XIX, e nesse experimento os cientistas encontraram um curioso resultado. O experimento é o seguinte: eles colocaram uma placa. Essa placa ela tinha duas fendas. Atrás dessa placa existia uma outra placa ou uma parede. O que eles fizeram? Eles emitiram um elétron. O que é um elétron? Um elétron é uma parte minúscula de uma partícula, de uma matéria, de tudo que é composto, né? Como nós somos, como são os planetas, a cadeira em que você está sentado, esse smartphone, esse fone, tudo, absolutamente tudo que existe no universo. Então eles pegaram uma partícula e emitiram essa partícula através dessas duas fendas. O resultado que deveria ter acontecido é que essa partícula atravessasse essas duas fendas e batesse na parede exatamente seguindo o formato das duas fendas que estavam abertas nessa placa. Só que não foi isso que aconteceu. Quando eles emitiram essa partícula através dessas duas fendas, elas bateram na outra parede como se fossem ondas. Ao invés de aparecerem duas marcas na parede, apareceram várias marcas, como se fossem ondas. Sabe quando a gente pega uma pedrinha e joga no lago e faz aquela marca de onda? Foi exatamente isso que aconteceu no experimento. E claro que isso intrigou muito os cientistas, porque não era isso que deveria ter acontecido, já que aquilo era uma partícula. Então, os cientistas, tentando entender o resultado do experimento, colocaram uma câmera para filmar como essa partícula saiu partícula desse lado e chegou do outro lado se comportando como onda, ou seja, batendo em vários lugares ao mesmo tempo da parede que estava atrás. E uma coisa ainda mais curiosa aconteceu. Quando eles colocaram a câmera para filmar, essa partícula que foi emitida, ela se comportou exatamente como partícula. Ou seja, ela passou por essas duas fendas e bateu somente em dois lugares na parede atrás. Então, qual o resultado desse experimento? Quando eles colocavam alguma câmera ou um observador naquela situação, a partícula se comportava como partícula. E quando eles tiravam um observador ou a câmera, a partícula se comportava como onda. Gente,
Isso foi uma descoberta que revolucionou o nosso mundo. Revolucionou a forma da gente se entender como ser humano e, mais ainda, entender como a gente interage com a matéria. O que esse experimento quer dizer? Que o observador, ele interfere diretamente na matéria. E o que isso tem a ver com a vida da gente? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida prática, que é o que a gente quer saber, né? Isso tem tudo a ver. Absolutamente tudo. Por quê? Significa dizer que quando nós não estamos olhando para determinadas situações ou determinadas circunstâncias, essas situações e circunstâncias, elas são meramente ondas de possibilidades. E quando a gente olha para determinada situação, foca em determinada situação, ela se torna partícula. Quer dizer, a partir do momento que eu olho uma situação, foco numa situação, ela se materializa. Mas enquanto eu não estou olhando para isso, enquanto isso está avesso à minha realidade, isso, enfim, não faz parte do que eu estou vendo, do que eu estou observando, isso são infinitas possibilidades. Significa dizer que a todo momento nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Todas as possibilidades existem a todo momento. E elas se materializam a partir do momento em que a gente foca, em que a gente olha e interage com aquela realidade. Gente, isso veio para transformar a nossa vida para sempre. Significa dizer que o nosso poder de observador, nosso poder de interação com a matéria e com a realidade é que vai transformar a minha realidade. Eu é que vou dizer como vai ser a minha realidade. Eu é que escolho a realidade em que eu vou viver. Tem noção disso? Tem noção disso, a importância disso na nossa vida e no nosso dia a dia? Absolutamente tudo. Isso muda completamente tudo. A física vai dizer que a onda, ela é possibilidade. E a partícula, ela é a realidade. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Eu sugiro que vocês assistam esse filme, Quem Somos Nós, para vocês entenderem um pouco mais desse experimento e um pouco mais como vai funcionar a física quântica nesse sentido de criação da realidade. Porque hoje o papo é um pouco curto, a gente não pode mergulhar muito nisso. Mas eu espero que vocês levem essa mensagem. O seu pensamento, o seu direcionamento, a sua visão, o seu foco vai dizer e determinar qual realidade você vai viver. Isso é ciência. Isso é cientificamente comprovado. A partir de hoje, saia daqui entendendo que a sua visão de mundo e de vida vai dizer absolutamente toda e qualquer realidade que você queira viver. Isso é incrível. Isso é realmente muito incrível e apaixonante, porque a partir desse momento a gente se coloca num lugar de responsável pelas vivências que vamos ter. Isso mesmo, Paulo, pelo destino que vamos viver, a partir de como enxergamos a vida, a partir do que vamos focar, a partir do que vamos vivenciar. Bom, então, a partir disso, a gente já sabe que a gente cria tudo. A gente cria tudo. Tudo em que a gente está vivendo hoje, seja uma situação desagradável, seja uma situação chata no trabalho, seja uma situação chata em casa, seja uma situação chata na rua com amigos. Isso foi uma criação nossa. É uma projeção do mundo que estamos emitindo. É como se o universo ele batesse na gente como se fôssemos espelhos, ele batesse na gente e refletisse em como vai ser a nossa realidade.
E isso a gente não precisa nem muito longe na física quântica para entender. Se a gente observar, por exemplo, se a gente se comunica com a pessoa e ela é extremamente agressiva com a gente, ela é extremamente mal-humorada, irritada, só se a gente estiver no nível muito evoluído de vida, para a gente não ficar irritado. Mas normalmente aquilo vai afetar a gente. Aquilo vai afetar o nosso... Poxa, como aquela pessoa foi grosseira, como aquela pessoa foi, abusou da minha boa vontade. Então, provavelmente, a gente vai reagir àquela situação, àquelas circunstâncias. E isso já é uma prova de que o mundo, a gente pode olhar para o mundo e ver um espelho e esse reflexo voltar para a gente. Né? Então, refletir as nossas ações e reações. Uma pessoa reage de uma forma comigo, eu vou reagir a partir de como ela reagiu comigo. Então, essa é uma das maiores provas de que existe um espelho aí, né? Então, esse universo de infinitas possibilidades vai trazer para você e reagir e trazer determinadas circunstâncias a partir de como você está enxergando o mundo e do que você está sentindo para o mundo e no mundo. Tudo bem? Então vamos guardar isso aí. Então, quando a gente vivencia essas situações adversas, essas situações que... Isso, Adalberto, você se blinda contra isso. Exatamente, a gente precisa estar numa frequência de elevação mesmo. De elevação, todo o tempo. Buscando sempre isso, né? Bom, então, quando a vida ela vai trazer essas situações adversas pra gente, poxa, um relacionamento que não tá legal, um relacionamento com os meus pais, um relacionamento com os meus filhos, um relacionamento com o meu cônjuge, um relacionamento no meu trabalho, relacionamento com os meus amigos. Boa noite, Anísia, muitíssimo bem-vinda, gratidão por estar aqui, muita gratidão. Então, quando a gente vivencia essas situações que são adversas e trazem, poxa, sensações desconfortáveis pra gente, normalmente é a vida e o universo dizendo a você: tem coisa aí para ser curada. Tem coisa aí para ser limpa. Isso normalmente é uma resposta de determinadas crenças que existem dentro da gente. Crenças que estão incutidas na gente, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito das crenças mais na frente. Estou seguindo aqui uma linha de pensamento para não deixar nada de fora. Então, o que acontece? O universo ele vai responder à nossa frequência, à nossa vibração. O tipo de frequência que a gente está emitindo. Nós somos esse espelho. E não tenha dúvidas, como 2 e 2 são 4, que somos sim um campo energético, eletromagnético. Nós emitimos e nós atraímos energia para a nossa vida. Então não tenha dúvidas de que nós refletimos sim as situações e as vivências que nós temos a partir da nossa vibração, a partir da frequência que a gente está vivenciando. Boa noite, Karina. Muito bem-vinda. Então, como Einstein veio dizer, tudo é energia. Mesmo o átomo, a nossa partícula menor, a menor partícula que pode existir, mesmo ele, os físicos, os cientistas descobriram que dentro do núcleo do átomo há energia. É extremamente denso o núcleo de um átomo, mas ele não passa de pura energia. E nós somos átomos, células, moléculas, como todo o cosmos, como todos os planetas, como tudo que existe. Somos pura energia. Então, como Einstein veio dizer, tudo é energia. A nossa frequência, a nossa vibração é pura energia.
Então, eu, como terapeuta vibracional quântica, desenvolvo esse trabalho da gente alinhar essa frequência vibracional, a fim de alcançar, a fim de chegar a um nível de frequência que possa materializar objetivos, sonhos, metas, utilizando a frequência vibracional. Observe, quando alguém te distrata, como eu acabei de dar esse exemplo, trata você mal e não é legal com você, foi super grosseiro, criou uma situação super chata. Poxa, a gente se sente pesado, a gente se sente... aquilo pesa na gente. Nesse momento, a frequência vibracional da gente, ela cai. Nesse momento, a gente emite para o universo uma frequência de pesar, de dor, de sofrimento, de culpabilização, de vitimização. E a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente também sobre essa questão do tipo de frequência, né? Mas vamos continuar aqui. Então, já que nós somos frequência e vibração, e tudo que está à nossa volta reflete como a gente se sente por dentro, nós somos o espelho do universo, a gente tem que observar o quê? Como anda a nossa saúde? Como andam os nossos relacionamentos? Como anda a nossa vida financeira? Como anda a nossa vida profissional? Esses são um dos principais pilares da vida, e o espiritual também, mas o espiritual eu vejo como o lugar de busca, né, de melhora de todos esses outros. E, enfim, eu coloco como um principal pilar, mas eu acredito que o que a gente às vezes se desestrutura mais são esses outros, até mesmo, na minha visão, para a gente conseguir se conectar e estruturar ainda mais o nosso pilar espiritual, que é, para mim e na minha visão assim de vida, é o principal. E que se ele não estiver bem, nada mais vai andar. Então, esses pilares, a saúde, os relacionamentos, o profissional, o financeiro, esses 4 pilares, eles vão refletir a nossa frequência e a nossa vibração. Então, como é que tá os nossos pilares? Não precisam todos estarem, né, embaraçados, mas normalmente existe um que, se não tiver embaraçado, precisa de um pouco de melhora, precisa de uma estrutura mais firme para se manter firme, não é? Então, o que acontece? Normalmente, quando existe algum desses pilares desestruturados, é a vida querendo dizer a você que tem algo ali a ser curado, que tem crenças ali precisando ser renovadas. Crenças que estão criando a sua realidade. Crenças que estão trazendo mais disso para você. O que na sua vida não está legal? O que na sua vida está desestruturado? Eu posso lhe garantir que tem crença nessa área da sua vida. É falta de dinheiro? Tem crença relacionada ao dinheiro. Talvez a crença de que rico não vai para o céu. Talvez a crença de que dinheiro é ruim e faz mal. Enfim, inúmeras crenças, né? Inúmeras crenças que a gente trabalha nesse processo de treinamento vibracional quântico. Então, a saúde, por exemplo. Sua saúde não está legal? Eu posso lhe garantir, tem crença relacionada à saúde na sua vida. Eu posso lhe garantir, crenças precisando serem limpas, reestruturadas e repensadas. A gente poderia entrar na questão de que você acaba criando as doenças, e enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito agora para a gente não se estender. Deixa eu ver a questão aqui de Anísia.
Então precisamos cuidar bem desses 4 pilares para manter equilibrada a nossa frequência vibracional. É isso, Jéssica? Exatamente, Anísia. Exatamente. Claro, é relacionado à questão do pilar espiritual, que, como eu falei, para mim é o principal de todos eles. E é o que vai te dar estrutura para você manter todos os outros 4 firmes, tá? Mas se você conseguir entrar em consonância com esse seu nível de espiritualidade e alinhar esses 4 pilares da sua vida, alinhar como? Limpando crenças que tem, e eu separei uma técnicazinha bem legal para vocês fazerem, tá? Vocês levarem essa técnica. E essa técnica é uma técnica que ajuda na reprogramação mental. É uma técnica que ela é um meio, né, de você reprogramar, de você limpar crenças e medos e bloqueios que estão no seu inconsciente, que você não sabe. Porque o nosso inconsciente, ele capta informações desde a barriga da nossa mãe. Gente, já imaginou quanta crença tem dentro da gente no nosso inconsciente que a gente não tem nem noção que estão lá? É muita crença, é muita crença. Desde a forma em que essa mãe concebeu esse feto, se ele foi bem-vindo, bem aceito, ou se não foi uma gravidez desejada, ou os pensamentos que essa mãe tinha a respeito desse feto e desse bebê. Desde então, isso já está sendo incutido no nosso inconsciente. Então, para a gente equilibrar a nossa frequência vibracional nos nossos pilares principais da vida, é preciso que a gente primeiro comece o processo de limpeza. Claro que depois tem um processo de reprogramação, que é um processo que eu desenvolvo no meu trabalho e que a gente pode ir dando continuidade e realmente sentindo os resultados assim de forma muito maravilhosa, muito incrível na nossa vida, tá? Então, a gente precisa reestruturar isso para viver na inteireza, porque a única coisa que a gente veio fazer nessa vida é viver na nossa mais plena inteireza. A gente veio aqui para ser inteiro. E ser inteiro e completo significa dizer que todos os nossos pilares estão extremamente estruturados. E é isso que o universo quer. O universo, Deus, enfim. Como detectar essas crenças e bloqueios para manter o equilíbrio? Olha, Anísia, bom, como eu posso te dizer? Às vezes, primeiro, antes de mais nada, o processo de autoconhecimento, ele vai te dar uma base, sim, do que na sua vida precisa ser estruturado. Antes de mais nada, antes do processo de autoconhecimento, primeiro você vai observar na sua vida o que está em desequilíbrio. É a vida financeira? São relacionamentos que não estão legais? É a saúde? Está com algum problema de saúde e tal? É o aspecto profissional? Primeiro você vai observar isso. Quais desses aspectos e onde nessa parte da minha vida é que está em desequilíbrio? Observou isso que está em desequilíbrio? Um momento, Adalberto, que eu respondo a sua pergunta. No momento que você observou em que está em desequilíbrio esse aspecto da sua vida, você vai entender que ali tem crenças e bloqueios. Muitas vezes, no processo de terapias, de psicoterapias e tal, a gente vai destrinchando, né, e buscando para ver onde está essa crença, onde está esse bloqueio. Existe uma técnica também, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Theta Healing, que ele vai diretamente na questão das crenças. Às vezes você não precisa nem saber que ela existe, que ela está lá. Mas no processo de você fazer comandos de limpeza, você vai exatamente naquele bloqueio que existe ali. E como eu falei, que eu trouxe uma técnica para vocês, que ela é a junção do EFT, que é uma técnica de limpeza, né, de desbloqueio de desequilíbrios, de traumas, né? E junto com o Ho'oponopono,
que é uma outra técnica de limpeza, de perdão, de cura, que a gente precisa muito bem estar estruturado nessa relação do perdão. Acredito que a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E junto com o Japamala. Mas eu não vou me estender muito mais nisso agora, porque eu deixei para o final essa técnica para eu ensinar para vocês levarem para casa, tudo bem? Então, às vezes tem crenças que não são detectáveis, que a gente não consegue identificar na gente. Nem a gente, às vezes, nem o próprio terapeuta vai conseguir identificar, entendeu? Mas alguns você consegue fazer o processo de entender que tem alguma coisa errada naquilo ali. Então, se tiver qualquer coisa na sua vida que estiver te incomodando e fazendo mal e não estiver legal, em equilíbrio, você já sabe que ali tem crenças e que tem bloqueios e que precisa ser limpo. Então, essa técnica que eu vou passar aqui para vocês, com certeza vai ajudar vocês nesse processo de ir limpando e desobstruindo fluxos que estejam impedidos e que estejam impedindo que a sua vida flua de forma leve e contínua, que é o que o universo quer que sejamos. Fluidos, contínuos, abundantes, prósperos, é isso que o universo quer que a gente seja. Tá? É isso que o universo quer que a gente seja. Não existe isso de que você veio de outra vida para pagar o sofrimento aqui. Gente, isso não existe, tá? A gente veio aqui para ser próspero, abundante, para alcançar o nosso maior e mais pleno potencial, porque todo o planeta precisa que sejamos isso. Todo o planeta precisa que sejamos inteiros, completos, abundantes, prósperos, para ajudar uns aos outros, tá? Para ajudar os nossos familiares, os nossos amigos e todo o planeta Terra. Então, o que a gente precisa é saber o que precisa ser limpo para conseguir alcançar o nosso mais pleno potencial, nossa inteireza, nosso ser completo e pleno. Então, se tiver qualquer coisa que não tiver legal na sua vida, não se contente com isso. Não acredite que é normal sofrer, não acredite que você veio para sofrer nessa vida, não acredite que você não tem jeito, que você vai passar o resto da vida com aquilo bloqueado e sofrendo daquilo. Não, tira isso, isso não existe, isso não existe. O que existe é você entender o que precisa ser limpo e curado, e se está passando por algum processo de bloqueio, certamente é porque precisa ser limpo e curado, e é isso que a vida quer de você quando deixa isso meio que emperrado, meio que travado. Ela está dizendo a você, olha, tem coisa aqui para limpar. Vamos limpar, vamos regenerar, vamos criar novas conexões neurais, uma nova reprogramação cerebral, e isso é plenamente possível através de técnicas, através de práticas, através da gratidão, né? Através de muitas formas. Existem muitas formas da gente alinhar, da gente limpar e desobstruir o fluxo que impede a gente de estar inteiro, de estar completo, tá? Mas nós viemos aqui para ser completos e plenos, e é essa a nossa missão aqui, tá bem? Adalberto perguntou, Jéssica, e quando você não detecta essas crenças em você? Exatamente, Adalberto, eu acho que eu já acabei um pouco até respondendo a sua pergunta. Existem crenças que talvez elas não sejam detectáveis, mas o que a gente pode estar fazendo praticando algumas técnicas, né, como eu te falei, e o Ho'oponopono. O que seria o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é a junção de 4 frases, que é eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Então, através do Ho'oponopono, você pode estar limpando crenças que você nem sabe que existe. Simplesmente de ter ali aquela sua determinação de estar praticando e de ser o mais completo e o mais inteiro possível enquanto você está recitando essas frases. Tudo bem? Eu vou ensinar uma forma que é um pouco mais eficiente de você estar praticando o Ho'oponopono, em conjunto com EFT, que é uma outra prática de limpeza, outra prática de desobstrução de bloqueios e de fluxos que estejam impedidos aí. Tudo bem? Então, mesmo que você não saiba determinadas crenças, você pode ir lá e estar praticando essas técnicas que eu lhe garanto que você vai sentir a diferença.
tudo bem? Então, continuando aqui. Então, tudo que a gente precisa para manifestar todos os nossos sonhos, todas as nossas potencialidades, né? Que foi como eu comecei com a pergunta com vocês, né? Iniciei perguntando se vocês gostariam de realizar todos os seus sonhos e o que te impede de realizar todos os seus sonhos. Então, o que acontece? Primeiro que para a gente manifestar os nossos sonhos, antes de mais nada, é como eu acabei de dizer, né? A gente precisa entrar nesse processo de limpeza. Esse processo de limpeza muito profundo. E essas técnicas que eu deixei separadas para indicar para vocês no final da aula, eu garanto que pode ajudar muito vocês a realmente reprogramar as suas células neurais, fazer uma nova reprogramação de vida, né? Reprogramação, reconexão de novas informações e assim você conseguir limpar realmente coisas passadas que estejam aí. Então, o que acontece? Depois que você limpou, você precisa estar alinhado. Alinhado com o quê? Alinhado com o propósito divino. Alinhado com a vontade maior. E a vontade maior é que sejamos todos direcionados à ação do bem comum universal. Se você estrutura vários pilares da sua vida, mas você esquece que existe o pilar devolver para o universo tudo o que ele te deu, todos os seus potenciais mais incríveis, certamente você não vai conseguir alcançar a sua inteireza plena. Para que isso aconteça, para que a gente alcance o nível de inteireza e de plenitude humana e vivenciar o que de mais lindo a vida tiver a oferecer nesse planeta Terra, você precisa estar alinhado com o propósito divino maior, que é a sua essência. Qual é a sua essência? Algo que só você tem em todo o universo. Algo que só veio em você, dentro das milhares de pessoas que existem, só você tem essa essência. Então, a gente precisa estar alinhado com essa essência, porque essa essência é que é o propósito divino maior. Sem isso, não adianta tentar. Sem isso, não adianta continuar. Tá? Então, por que a gente não consegue cocriar? Porque às vezes é tão difícil a gente materializar um sonho que a gente quer tanto, às vezes sonhos de infância. Por que a gente não consegue cocriar? Por que é tão difícil materializar isso? E eu respondo a vocês. A gente tem essa dificuldade porque o nosso inconsciente está repleto de bloqueios, repleto de traumas. Deixa eu dar um dado numérico aqui para vocês. Científico. 5% da nossa mente é consciente. 95% da nossa mente é inconsciente. E uma informação ainda mais importante e curiosa. Quem se comunica com a mente cósmica, com o Deus, com o Criador de tudo que é a mente inconsciente. A nossa mente consciente, ela não tem conexão direta com o Criador. Porque imagina, se a nossa mente consciente ela tivesse conexão direta com o Criador, tudo que a gente pedisse se materializava. Tudo que a gente pedisse se materializava instantaneamente, assim. E às vezes a gente sabe que nem tudo que a gente quer, a gente realmente quer. Às vezes a gente quer aquilo naquele momento e depois já não quer mais. Então já pensou se você pensa uma coisa aqui e materializa e de repente não é aquilo que você quer?
Então, olha como tudo é perfeito. Olha como tudo é incrivelmente perfeito. A nossa mente consciente, que representa 5% da nossa mente, ela se comunica com a nossa mente inconsciente, que representa 95% do todo da nossa mente, e essa mente inconsciente, ela se comunica com o todo, com o universo, com Deus, com o vácuo quântico, com o Criador de tudo o que é. Então, essa mente inconsciente é ela que vai guardar todas as nossas experiências desde a barriga da nossa mãe. Todos os nossos traumas, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências. Tudo está lá nessa mente inconsciente. Então é por isso que a gente não consegue cocriar os nossos sonhos. E às vezes quando a gente cocria sonhos que a gente não quer. Porque o nosso inconsciente, ele está cheio de bloqueios. Então, o que acontece? A gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. E para a gente atrair o que a gente quer, a gente precisa conversar honestamente com o nosso inconsciente. Tá? Então, esses traumas acumulados de toda uma vida, ele vai fazer com que dificulte o nosso acesso aos nossos sonhos, objetivos e meta. E esse é um das minhas funções, né? Esse é um dos meus trabalhos, né? Que é ajudar a gente nesse processo de limpeza, né? De reestruturação de crenças. Tirar antigas crenças e colocar novas crenças, tá bem? Então, se esse inconsciente, ele carrega mágoa, ele carrega dor, ele carrega ressentimento, ele carrega trauma, ele carrega sentimento de inferioridade, ele carrega sentimento de ressentimento, de dor. Se ele carrega tudo isso, muito provavelmente você vai atrair mais disso. Porque o que tem em você é o que vai atrair. A gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. Tá? Então, se o seu inconsciente está repleto dessas obstruções, ele vai atrair mais disso para você, tá? Então, eu trouxe aqui existe uma tabela, na verdade, uma tabela de frequência vibracional. Então, sentimentos como ressentimento, dor, medo, mágoa, raiva, insegurança, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, todos esses sentimentos, eles vibram numa frequência baixíssima. Agora, os sentimentos que trazem os seus sonhos, os seus objetivos e a sua meta, que faz com que você materialize isso, são sentimentos como alegria, paz, amor. O amor, por exemplo, ele vibra em 500 Hz. A alegria, ela vibra ainda mais do que o amor. Ela vibra em 540 Hz. Quer dizer, uma pessoa alegre, ela floresce onde ela está. Ela traz amor no ambiente em que ela estiver. E a paz, ela vibra 600 Hz. Então, quem está em paz, né, num estado de paz, ele já consegue entrar no fluxo da cocriação instantânea. Claro, se você tiver limpado todas as suas crenças, né? Então, uma outra informação que eu quero trazer aqui, que é muito importante,
é que o nosso coração, ele tem um campo elétrico. O que seria o campo elétrico? De emissão de frequência e energia para o universo. Ele tem um campo elétrico 100 vezes maior do que o nosso cérebro. E o nosso coração tem um campo magnético. O que seria isso? O nosso poder de atração. Um campo magnético 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. Agora imagina você, se você tem um coração que tem mágoa, ressentimento, dor, sentimento de inferioridade, de tristeza, o que esse coração vai atrair? Porque ele tem 5.000 vezes mais poder do que o nosso cérebro de magnetizar situações para a nossa vida. 5.000 vezes. Significa dizer que o que você estiver atraindo para a sua vida vai estar baseada no que o seu coração sente. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Então, o que fazer, né, diante de tudo isso? Nós já falamos a respeito da limpeza, da reprogramação, da cura, que é o que o nosso planeta tem precisado. A gente precisa se curar. A gente precisa se curar para materializar a vida que a gente quer. Para materializar os sonhos que a gente quer. A gente precisa se curar. Então, as técnicas, elas vão ajudar nisso, né? Elas vão ajudar nesse processo de limpeza, nesse processo de cura, que é essencial na nossa vida, no nosso dia a dia. E o universo, ele precisa que a gente esteja inteiro. O universo, Deus, ele precisa se expressar através da gente. Foi para isso que ele nos criou. É para isso que a gente está aqui. Para a mais pura e única expressão dele. Então, eu costumo dizer que o querer pode ser a decisão, a intenção, a vontade de transformar a vida, de curar, de reestruturar alguma área da nossa vida, ou todas elas, né? Esse querer, essa decisão e essa intenção, somado ao propósito, e este propósito, veja bem, ele precisa estar alinhado ao propósito do divino, ao propósito universal e ao propósito de fazer bem comum a todos. Tá? Então, o querer, que é a sua decisão de mudança, mas o propósito, mas a fé, que é ter certeza que já é seu, é igual à materialização de sonhos. É o colapso da função de onda, como os cientistas da física quântica vão chamar. Colapso da função de onda. É quando você cocria a realidade que você quer. Você cocria a vida que você quer criar. Está nas suas mãos. É sua responsabilidade. Não existe o outro. Não existe o outro. Não existe a culpa do outro eu não estar bem. Não existe a culpa do outro eu estar magoado. Não existe a culpa do outro eu estar sofrendo. Não existe. Isso não existe. Tudo é nossa responsabilidade. Para o universo não existe o outro. Se você deseja mal ao outro, se você deseja que o outro se ferre, que o outro tenha uma experiência ruim, é o seu corpo que está emitindo essa informação ao universo. O outro não tem nada a ver. Isso não vai chegar no outro. Está saindo de você esse sentimento de quero que ele se dê mal, quero que ele perca tudo. Coisas do tipo, sabe? Sentimentos de baixa vibração. Está saindo de você, do seu corpo. Então, no momento em que seu corpo emite isso, essa frequência, as suas células
sentem essa sensação de quero que ele se ferre, quero que ele se dê mal, isso vai voltar para você 10 vezes mais. Não existe o outro. Existe você. Você, o seu sentimento, a sua frequência vibracional. A responsabilidade é toda e completamente sua. Você é co-criador da sua realidade. Se o outro fez alguma coisa para prejudicar você, é com ele. Não vai chegar em você. A menos que você esteja na mesma vibração, na mesma frequência que a dele. A mesmo que você entre em consonância com o tipo de vibração dele. Porque fora isso, não existe outro. Não existe outro. Tá? Isso é uma informação muito importante, porque às vezes a gente tem a falsa ilusão de que o outro é externo a mim. E não é. Absolutamente não é. Tá? Então, o seu querer, a sua decisão, a sua vontade, a sua intenção de mudar e transformar a sua vida, de equilibrar a sua vida, somado ao seu propósito, que esteja alinhado com o propósito divino, mas a sua fé, a vontade de que já é real, de que isso já é seu, é igual ao colapso da função de onda, cocriação da realidade. Tá? Então, deixa eu ver a pergunta aqui de Anísia. Diante dessa sua explanação, então podemos dizer que estar em plenitude consigo mesmo é o encontro do ser com o querer ser. O encontro do ser com o querer ser. Bom, Anísia, não sei se eu compreendi muito bem, mas ser a gente já é. Já existe uma essência, né? Que é só sua, apenas sua e de mais ninguém. Você já é. Agora, o que você quer conquistar? Quem eu quero ser amanhã? O que eu quero conquistar na minha vida? Quais as situações eu quero conquistar? Onde eu quero estar daqui a 1 ano? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 30 anos? Isso depende muito de como você se vê e do que você vai fazer para alcançar esse seu eu do futuro. Que, como a física quântica diz, já existe nas infinitas possibilidades. Ela vai dizer que já existe um eu de você, um eu de você mãe, um eu de você sem filhos, um eu de você casada, um eu de você solteira, um eu de você rica, um eu de você pobre, um eu de você triste, um eu de você feliz, um eu de você doente, um eu de você saudável. Agora, qual dessas possibilidades você quer colapsar? Então, o que você quer ser é como significa onde você quer chegar na sua vida, para agregar a sua essência mais pura e verdadeira. Então, estar em plenitude, né, que é o equilíbrio de todos os seus pilares, estar em plenitude é permitir o seu ser florescer, a sua essência florescer, e com essa sua essência aflorada, você construir dia a dia quem você quer ser amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Qual onda das suas infinitas possibilidades, da sua vida, você quer colapsar? Porque todas elas estão disponíveis. Não existe apenas um eu de você triste, nem apenas um eu de você que fracassou ou que não alcançou os objetivos e ponto final, essa é a sua única realidade. Não! A física quântica ela vai provar que existe todas as infinitas possibilidades de um eu de você próspero,
rico, abundante, feliz, saudável. Mas isso precisa estar em consonância com a sua plenitude, com o equilíbrio de todos os pilares da sua vida, com a sua essência. Com a essência que só existe em você, que só você tem, que é a partícula divina em você. Porque Deus é tão diverso e tão múltiplo. Olha as infinitas coisas que Ele criou. Então, até mesmo o ser humano é único em sua essência. E para estar pleno precisa estar em consonância com um propósito maior, que também vai ajudar a equilibrar todos os pilares da vida, né? Então, alinhando o pensar, o sentir e o agir, você cocria a realidade que você quer. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é o que a gente sonhava nos filmes. E hoje a gente descobre que é a mais pura realidade do ser humano. Cocriar a própria realidade, cocriar a vida que quiser ter. A vida dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, a carreira dos sonhos. Tudo, absolutamente tudo pode ser colapsado. Tudo pode ser cocriado. Basta você querer entrar em consonância com esse propósito maior. Lindo, né? Maravilhoso. Um presente divino que só nós, seres humanos, temos esse privilégio de poder ter esse livre-arbítrio e essas infinitas possibilidades de cocriação da vida, dos sonhos. É real, é possível. Então, um ingrediente muito essencial e muito necessário é a gratidão. A gratidão é um ingrediente fundamental, indispensável na cocriação da nossa realidade. Então, se você está vivendo uma situação que você não acha legal, que não está te agradando, que te desagrada, agradece por ela. Agradece. Está vivendo um relacionamento ruim? Agradece por ele. Está vivendo uma situação chata no trabalho? Agradece. Agradece pelaquela pessoa que está pegando no seu pé. Agradece pelo seu chefe que não é legal. Agradece pelo seu ambiente de trabalho. Não está vivendo uma vida legal, o dinheiro não está fluindo. Agradece. Agradece a todas as situações ruins, porque essas situações estão dando a possibilidade de você entender o que precisa ser curado na sua vida para você chegar na sua plenitude. Que maravilha! Que sonho! Que sonho! Essa situação está dizendo a você o que precisa ser limpo e o que precisa ser reestruturado para você alcançar o seu maior potencial. Ah, não tenho o que agradecer. Não tenho o que agradecer. Só tenho mesmo um teto para dormir. Estou dormindo no chão. Agradece pelo chão que está dormindo. Isso mesmo. Agradece pelo chão que tem para dormir. Agradece tudo. Agradece pela sua cama. Agradece por estar vivo, respirando. Agradece o que tiver. E um exercício muito legal que eu comecei a fazer, e desde que eu comecei a fazer isso, uma dicasinha aqui. Desde que eu comecei a fazer, realmente coisas incríveis começaram a acontecer assim, como mágica mesmo. A cada 1 hora que você lembrar assim, você estiver passando por qualquer lugar, você vai agradecendo, tipo, agradeço pelaquela pessoa, agradeço por essa árvore, agradeço por essa tomada, agradeço por esse quadro, agradeço por esse sol que está me aquecendo, agradeço pelo ar que eu estou respirando, agradeço pelos meus brincos, agradeço, sabe, por tudo, agradece. Quando você vê que achar que não tem motivo de agradecer, procura, inventa
Que você abrir o olho e estiver na sua frente, agradece. Qualquer coisa. Você viu uma formiga, agradece pela vida da formiga. Você viu um gato, um animal passando na rua, agradece pela vida do animal. Você vai ver como as coisas vão começar a fluir e melhorar na sua vida. É realmente incrível. É muito incrível, é como mágica. Isso mesmo, Paulo, em tudo dai graças, fonte da Bíblia Sagrada, exatamente. Gente, o que a física quântica vem trazer hoje como ciência, Jesus Cristo falou há 2018 anos atrás. Vós sois deuses. Ele disse que a gente poderia ser e fazer muito mais do que ele fez. E essa era maravilhosa, incrível que a gente está vivendo, ela traz através da ciência que isso é real. Que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais. Somos deuses, co-criadores da verdade, co-criadores da realidade na nossa vida, co-criadores de tudo que a gente sonhar e que a gente quiser. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, isso é muito incrível. Esse potencial magnífico que a vida deu a gente, que o universo deu a gente. É um presente que a gente tem que agradecer todos os dias. Foi o que Jesus trouxe pra gente há 2018 anos atrás. Gratidão por isso. Gratidão por vivenciar, por ter vindo nessa experiência terrena como ser humano e ter a possibilidade de vivenciar sonhos, de materializar sonhos. Gratidão, vida. Anísia, eu tenho essa prática da gratidão, principalmente pelas situações ruins que vivencio no meu dia a dia. E isso tem feito me sentir cada dia melhor. Eu agradeço por tudo, as 24 horas do dia. Nossa, Anísia, que coisa linda. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Que lindo! Que lindo. Muita gratidão por existir, muita gratidão por ter tanta gratidão. Muita gratidão mesmo por isso. Muito lindo. Continue assim. Continue assim e em conjunto com outras práticas, que é essa técnica que eu vou passar para vocês aqui agora. Tenho certeza que coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida, assim. Materializar realmente sonhos incríveis, tá? Então, já falei bastante. Deixa eu ver quanto tempo. Nossa Senhora, 1h17. Então, deixa eu passar a técnica aqui para vocês, tá? Para poder encerrar. Então, essa técnica, ela vai em conjunto trazer 3 técnicas. Na verdade, são 2 técnicas e a utilização de um instrumento, que é o japamala. O japamala é como se fosse um terço. Eu tenho aqui um terço. O japamala é como se fosse um terço, mas ele tem 108 contas. Então, se você tiver um japamala, se você tiver como fazer um japamala ou comprar um japamala, você pode estar fazendo. Eu faço no meu tercinho, que foi minha querida mamãe que me deu. Então, eu gosto de fazer no meu tercinho porque foi um presente da minha mãe. Tá? Como eu faço no tercinho, a gente vai dar 2 voltas, vai fazer 2 vezes, tá bem? Então, o que acontece? Essa técnica, você vai utilizar ela por 21 dias. Por que 21 dias? Porque 21 dias é o tempo necessário para uma reprogramação neural, a reprogramação do seu cérebro e colocar novas crenças, né? Na sua mente consciente e inconsciente, tá bem? Então, do que consiste essa técnica? O EFT é uma afirmação que ela ajuda a desobstruir o fluxo de traumas, de vivências, experiências ruins. E o EFT, a gente vai utilizar o comando minha querida alma. Minha querida alma.
Então, a gente vai utilizar essa técnica em conjunto com o Ho'oponopono, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Vocês vão, em cada continha dessa, vocês vão, fez lá a sua prática diária, ou pela manhã ou pela noite, né? Quem tem a prática da gratidão já iniciou ali com a gratidão do seu dia, pro seu dia inicial, pelo dia que você vivenciou. Você vai respirar lenta e profundamente. De preferência, 7 segundos respirando, 7 segundos segurando, 7 segundos soltando e 7 segundos sem ar nos pulmões. Então, 7 segundos respirando, inspirando profundamente, 7 segundos segurando, 7 segundos soltando e 7 segundos sem ar. Você vai fazer isso no mínimo 3 vezes, tá? E aí você já vai entrar no estado de relaxamento. Então, você vai começar. Minha querida alma, sentimento de escassez que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Segunda conta. Minha querida alma, sentimento de escassez que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Então, você vai fazer essas afirmações. Voltou aqui. Então, você vai fazer essas afirmações até completar 108 contas, tá? 108 contas. Depois que você fez 108 contas, no caso do terço são 2 voltas, depois que você completou 108 contas, que você limpou, entrou no processo de limpeza, eu fiz a questão da escassez, porque normalmente é o que as pessoas mais procuram, né? A questão do fluxo do dinheiro. Mas você pode estar fazendo se você tem sentimento de raiva por alguém, sentimento de ressentimento, sentimento de dor, sentimento de qualquer sentimento que você observe que está desobstruindo o seu fluxo de prosperidade ou de plenitude, de equilíbrio dos principais pilares da sua vida, você pode estar fazendo eles, tá? O que você sentir mais necessidade. Depois que você fez esse processo de limpeza, você vai fazer agora o processo de reprogramar, de colocar uma nova crença, porque você já limpou a crença do que está te impedindo e do que não está sendo legal na sua vida, como você identificou. Então, agora que você já fez esse processo de tirar, você vai colocar. Então, você vai fazer o mesmo processo 108 vezes no seu texto ou no seu japamala. Minha querida alma, eu sou. E aí você vai afirmar. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou riqueza. Eu sou paz. Eu sou plenitude. Eu sou confiança. Eu sou alegria. Eu sou amor incondicional. Então você vai escolher um comando desse para você fazer 108 vezes, né? Então, minha querida alma, eu sou prosperidade. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Minha querida alma, eu sou prosperidade. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Tá? Então você vai fazer essas afirmações durante 21 dias, tá bem? Durante 21 dias você vai estar fazendo esse processo de limpeza. Primeiro você faz o que você quer retirar e depois você faz as afirmações que você quer colocar na sua vida. Gente, isso são técnicas assim que realmente fazem uma grande diferença, um grande processo na sua vida de reestruturação. É muito incrível realmente como os resultados aparecem
assim, de forma muito profunda mesmo, tá? Então, o que eu quero pedir a vocês é que me contem os resultados quando começarem a acontecer e tal, tá? É a única coisa que eu peço a vocês, que realmente vai me deixar muito feliz, muito feliz realmente de receber o depoimento do resultado dessa técnica com vocês, que tem feito a diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas, né? Muita diferença mesmo. Então, pode ser essa a chave da virada que faltava para você entrar em consonância e equilibrar o pilar da sua vida que você sente necessidade, que precisa ser equilibrado, tá? Então, a única coisa que eu peço é que vocês me contem, por favor, tragam um depoimento de vocês, que para mim é muito importante, tá? Fortalece o meu trabalho, faz com que eu tenha cada vez mais vontade de continuar desenvolvendo esse trabalho, tá? Que é tão lindo e tão honroso e que eu amo profundamente, tá bem? Então, o meu Instagram profissional é o Jéssica Cardim, com M de mamãe, JC. Jéssica Cardim, com M de mamãe, JC. Procura lá no Instagram para vocês contarem para mim, tá? Pra vocês darem o depoimento de vocês a respeito da palestra, a respeito das técnicas e o que essa técnica tem feito na vida de vocês, tá bem? Eu vou ver se eu consigo também postar esse vídeo no YouTube para ficar disponível para quem desejar assistir. É o Jéssica Cardim, podem procurar lá também, tá bem? E é isso. Infinita gratidão pela companhia de vocês essa noite. Essa palestra foi o meu colapso da função de onda, materialização de mais um dos meus sonhos, tá? E eu tô infinitamente grata e feliz por essa experiência linda essa noite aqui com vocês. Muita gratidão, fiquem com Deus, levem essa palavra de amor incondicional para o mundo, floresçam o mundo, tá? Porque é disso que a gente precisa. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão.